A primeira vez que ouvi falar de São Leôncio foi numa madrugada de chuva, enquanto voltava dirigindo de uma viagem a trabalho no interior de Goiás. E parei em uma lanchonete de beira de estrada para tomar um café. O lugar estava quase vazio, exceto por um senhor sentado próximo à porta, com um chapéu puído cobrindo metade do rosto e um terço de pinga na mão. Quando ele me ouviu perguntar à atendente sobre o caminho mais rápido para Brasília, soltou uma risada seca e falou: "Só não pega a Rota Velha pela Serra, passa perto de São Leôncio." Achei o nome estranho e perguntei que cidade era aquela. Ele me encarou por um segundo com olhos avermelhados e respondeu: "São Leôncio. Não é cidade, moço, é ferida." Aquilo ficou na minha cabeça por dias, até que decidi procurar na internet, por curiosidade. Para minha surpresa, não havia registro atual com esse nome, apenas uma menção em uma matéria de 1987 que falava sobre a interdição de uma vila inteira no interior de Goiás, com um decreto estadual que alegava motivos geológicos e risco de deslizamento, mas nenhuma imagem, nenhum mapa, nenhuma reportagem após isso. Apenas silêncio. Fui fisgado. Entrei em fóruns obscuros, vasculhei arquivos antigos de jornais locais e, depois de muito procurar, encontrei uma entrevista esquecida em microfilme com uma mulher idosa chamada D. Enedina, que afirmava ter morado em São Leôncio e que algo foi enterrado vivo ali. O vídeo era perturbador. Ela dizia que as autoridades sabiam da coisa e que a interdição não era para proteger o povo, mas para mantê-la presa. Foi aí que decidi seguir as pistas, usando mapas antigos e sobrepondo com imagens de satélite, localizei o que poderia ter sido a estrada de acesso original, hoje tomada pela mata. Peguei o carro em uma sexta-feira à noite e dirigi até a última cidade conhecida nas proximidades. Lá, ninguém falava sobre São Leôncio. Os poucos que entenderam a pergunta fingiram não saber. Um homem chegou a me puxar pelo braço e dizer baixinho: "Você não devia procurar esse lugar. A gente se finge de burro para esquecer." Aquilo só aumentou minha vontade de ir. No sábado de manhã, com uma mochila, lanterna, GPS offline e câmera, comecei a trilha a pé pelas ruínas da antiga estrada. Caminhei por quase 2 horas em meio à mata fechada, desviando de galhos, espantando insetos e ignorando a sensação crescente de que estava sendo observado. Até que avistei o portão de ferro. Sim, um portão enorme, enferrujado, no meio do nada, com uma placa quase ilegível, onde ainda se podia ler interditado, Decreto Estadual 12.047/87. Atrás dele, uma trilha estreita descia por entre árvores retorcidas, levando a um vale encoberto por névoa. Pulei o portão e comecei a descer. O ar parecia mudar, mais frio, mais pesado, e então vi, no fim da trilha, o que restava da vila. Casas de madeira afundadas no mato, postes tombados, placas de rua com letras corroídas pelo tempo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Não o silêncio natural da mata, mas um silêncio absoluto, sufocante, como se o som fosse proibido ali. E em meio àquele cenário morto, algo me fez gelar. Todas as janelas estavam abertas, como se esperassem alguém. E talvez esperassem mesmo. A primeira casa que explorei parecia ter pertencido a uma família simples. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento, e o interior cheirava a madeira úmida e tecido podre. No chão da sala havia jornais espalhados, todos datados de novembro de 1987, a mesma época em que a vila foi oficialmente selada. As manchetes falavam de uma tempestade forte, deslizamentos, evacuação preventiva, mas algo não batia. O estado dos móveis, das roupas nos armários, dos pratos, ainda sobre a mesa, nada indicava uma fuga apressada. Era como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido.
evaporado no meio do dia. Em uma das paredes havia um retrato de família: pai, mãe e 2 filhas pequenas. O rosto do pai estava rabiscado com caneta vermelha, mas o resto da foto permanecia intacto, como se alguém quisesse apagar apenas uma parte da lembrança. Levei o retrato comigo e continuei andando. Do lado de fora, percebi que todas as casas pareciam organizadas da mesma forma, sem sinais de arrombamento, sem desordem, mas com um detalhe que agora me parecia importante. Todas as camas estavam feitas, as portas dos armários abertas e os espelhos cobertos por lençóis, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Entrei na segunda casa e percebi algo ainda mais estranho. Havia uma vela acesa na mesa da cozinha. Uma vela comum dessas brancas, já derretida até a metade. Me aproximei com cautela, toquei a cera, ainda quente. Isso era impossível. Ninguém passava por ali há mais de 30 anos, segundo todos os registros. Comecei a filmar com a câmera, falando em voz baixa, tentando registrar cada detalhe. Mas minha própria voz parecia abafada, como se o ar ao redor estivesse engolindo o som. E então ouvi o primeiro ruído. Passos, não firmes nem corridos, passos suaves, infantis, vindo do andar de cima. Subi os degraus com o coração batendo tão alto que doía. O andar de cima tinha um quarto com papel de parede azul claro, bonecas de pano nas prateleiras e uma pequena cama com colcha florida. Sobre o travesseiro havia um caderno aberto, como se alguém tivesse acabado de escrever. Me aproximei lentamente e li a última frase. A mamãe disse que se eu fechar os olhos, ele não me acha. Meu estômago virou. Ao lado havia uma caixa de madeira, daquelas de guardar bijuterias, mas com símbolos entalhados à faca na tampa. Símbolos que eu já tinha visto em livros sobre cultos e rituais populares do interior. Abri a caixa com cuidado e dentro havia dentes pequenos, humanos. Recuei em choque, esbarrei na estante e derrubei uma das bonecas, que caiu no chão com a cabeça virada para mim. Na mesma hora, ouvi um sussurro. Não era uma palavra. Era como uma respiração, mas vinda de dentro do quarto. Virei a lanterna para todos os cantos e não vi nada, mas a colcha da cama agora estava amassada, como se alguém tivesse se sentado ali enquanto eu me distraía. Corri escada abaixo e saí da casa sem olhar para trás. Lá fora, o céu havia escurecido de forma abrupta, mesmo sendo meio da tarde. Uma névoa espessa descia pelas ruas da vila e postes antigos começaram a piscar, mesmo sem energia aparente. O silêncio agora tinha sido substituído por um som leve, ritmado, como alguém batendo as unhas numa superfície de madeira, e vinha de todos os lados. Continuei andando, tentando ignorar a ideia de estar sendo seguido, e entrei no que parecia ser a antiga escola municipal. A placa de entrada estava caída, mas as letras ainda podiam ser lidas: Escola Estadual Padre Herculano. O prédio era maior do que as casas e tinha cheiro forte de mofo e desinfetante envelhecido. No corredor principal, armários abertos e quadros de avisos ainda com papéis colados, todos desbotados. Em uma das salas, um quadro negro exibia uma última anotação: redação. O que eu faria se pudesse fugir de São Leôncio? As cadeiras estavam viradas para o quadro, como se esperassem que alguém voltasse para escrever. Entrei e filmei o ambiente inteiro, e foi então que notei uma coisa inquietante. Uma das cadeiras estava ligeiramente afastada, e sobre ela havia um caderno novo, limpo, com uma redação escrita à mão. O título: Por que não devemos sair daqui? E o texto era todo sobre como os de fora não entenderiam como ele acordaria se alguém quebrasse o pacto, e que quem saiu esqueceu por obrigação, não por escolha. Era como se a vila estivesse tentando me avisar, ou me convencer, ou me absorver. Comecei a ouvir risadas infantis vindas do pátio. Quando olhei pela janela, vi sombras correndo entre os brinquedos enferrujados. Mas não havia ninguém visível.
Era como se a vila tivesse começado a me mostrar as coisas que não queria que eu visse antes. E eu entendi. Eu havia ido longe demais para voltar. Saí da escola com a certeza de que não estava mais sozinho ali. Não da forma convencional, mas com aquela sensação incômoda de ser observado por olhos que não se mostram, por presenças que não respiram, mas que pressionam o ar ao seu redor, como se quisessem atravessar sua pele. O pátio de brinquedos agora parecia um cenário de pesadelo. Os balanços se moviam devagar, mesmo sem vento. O gira-gira rangia em ritmo constante e as risadas infantis haviam parado, dando lugar a sussurros espaçados, como se várias crianças estivessem tentando repetir palavras que nunca ouviram direito. Continuei caminhando pela vila, buscando algum ponto de referência que pudesse me dizer até onde ela se estendia, mas cada rua nova parecia dobrar sobre a anterior, como se eu estivesse preso em um mapa que se reconfigurava conforme meus passos. Então, no fim de uma viela torta, encontrei o que parecia ser o prédio da antiga delegacia. A fachada de concreto estava rachada, com vidros quebrados e a antiga inscrição Polícia Civil de São Leôncio, ainda visível em letras metálicas. Empurrei a porta e entrei, sendo recebido por um corredor escuro com cheiro de ferrugem, mofo e algo mais. Algo que lembrava carne estragada. Nas paredes, quadros com fotos de delegados anteriores, mas todos com os rostos riscados. Em cima da recepção, uma prancheta com uma lista de detentos, 5 nomes, todos marcados como transferido, com a data de 15 de novembro de 1987. Mas ao lado, num papel preso com clipe, havia outra lista escrita à mão com os mesmos nomes, mas todos marcados com a palavra consumado. Entrei em uma das celas. Estava aberta e as grades tinham marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado rasgar o ferro. No canto, havia uma colcha enrolada e uma boneca de pano pendurada de cabeça para baixo. E então ouvi algo bater. Não dentro da cela, mas no andar de cima. Subi a escada com cuidado, filmando cada passo, e me deparei com uma sala que parecia ter sido usada como arquivo. Havia caixas com pastas, documentos, fitas cassete, carimbos antigos e no meio da sala um gravador portátil sobre uma mesa. Ele estava ligado. Peguei com as mãos trêmulas e apertei play. A voz que saiu era arrastada, masculina, e soava desesperada. Data: 18 de novembro, 1987. Aqui é o inspetor Abreu. Último plantão antes da evacuação. Se alguém ouvir isso, não acredite na versão oficial. A terra não tremeu. O rio não transbordou. A evacuação não foi por deslizamento. Eles abriram. Eles abriram de novo. O áudio cortou por um instante, seguido de ruídos metálicos e um grito abafado. Depois, silêncio. Coloquei o gravador de volta, sentindo o suor escorrer pelas costas. A vila estava começando a revelar sua história, mas só aos poucos, como quem entrega migalhas para manter a presa caminhando. Saí da delegacia apressado e percebi que o céu já não tinha luz natural. Era como se o tempo tivesse parado. Olhei para o relógio, 13h17 da tarde, mas a escuridão parecia noite fechada, e foi então que ouvi o sino. Um sino antigo de igreja, soando 3 vezes em um ritmo grave, vindo de algum lugar mais ao centro da vila. Segui o som, atravessando ruas tortas, ladeiras e becos, até encontrar uma construção que eu ainda não tinha visto. Uma igreja de pedra. Diferente das igrejas comuns do interior, com uma torre afundada no chão e uma escadaria de degraus irregulares. A porta estava aberta. Entrei. Lá dentro, bancos antigos cobertos de pó, um altar simples com velas apagadas e um mural de madeira com dezenas de nomes entalhados, a maioria riscada, alguns destacados em vermelho. Meu nome não estava lá ainda. Mas no chão, sob o altar, havia uma espécie de alçapão.
E acima dele, pintada na madeira, em letras trêmulas, uma única frase: se o véu for levantado, ele acorda. Não precisei perguntar quem era ele, eu já sabia. E o mais perturbador era a certeza de que eu já havia estado ali antes. Por alguns segundos, fiquei parado diante do alçapão, como se meus pés tivessem sido cravados ao chão por algo que não era físico. Eu deveria ter saído dali, dado meia volta e esquecido tudo. Mas havia uma força estranha dentro de mim, algo que não era curiosidade, nem teimosia, que me dizia que aquilo tudo não era exatamente novo. Eu não estava apenas descobrindo a vila, eu estava lembrando dela. Respirei fundo e puxei a tranca com ambas as mãos. A madeira rangeu com um som agudo, como se nunca tivesse sido aberta desde o dia da interdição. Uma escada estreita descia para um porão completamente escuro. A lanterna do celular parecia mais fraca ali embaixo, como se a luz fosse absorvida pelas paredes de pedra. Desci com o coração martelando o peito, sentindo o cheiro de terra molhada misturado a algo químico, como álcool velho e sangue seco. O porão era um corredor, com fileiras de prateleiras cobertas por panos embolorados. Em uma delas, encontrei frascos com líquidos opacos, etiquetas rasgadas com palavras apagadas e um quadro de avisos com fotografias de rostos em preto e branco, todos com olhos riscados. No final do corredor, uma porta de ferro com um símbolo pintado em tinta vermelha. Um círculo cortado por 3 linhas verticais. Ao lado, uma anotação rabiscada, sala de memória. A maçaneta girou com facilidade perturbadora. Lá dentro, encontrei um espaço apertado, com paredes de pedra e uma única cadeira no centro. Sobre ela, um gravador mais moderno e uma televisão de tubo empilhada com um VHS encaixado. Liguei o aparelho. A tela piscou em preto e branco e em poucos segundos uma imagem surgiu. Era a vila, filmada de cima como em um monitor de segurança. Depois, cortes bruscos mostravam rostos, moradores, adultos e crianças, todos sorrindo. E então, o que parecia uma gravação de uma reunião. Um homem de terno, com a voz distorcida, dizia: "A memória é o selo. Enquanto ninguém lembrar, a contenção se mantém." Outro respondia: "Mas e se alguém voltar?" O primeiro homem respondeu: "Então ela vai acordar e vai buscar o que falta." O vídeo cortou abruptamente para uma imagem estática de uma criança brincando em frente à escola. Uma criança que parecia eu. Senti um arrepio subir pelas costas e tive vontade de vomitar. Aquilo não fazia sentido. Eu nunca estive ali. Ou estive? Uma lembrança me invadiu como um soco. Eu, muito pequeno, escondido debaixo de uma cama, ouvindo gritos vindos da rua, uma mulher me dizendo para fechar os olhos e tapar os ouvidos. O mesmo rosto da mulher do retrato da casa abandonada. Minha mãe. Saí da sala cambaleando, sentindo o chão girar e tropecei de volta para o salão da igreja. Lá dentro, o sino voltou a tocar. Mas agora era um som seco, sem ressonância, como se alguém estivesse batendo no metal com a mão. Olhei para a torre e vi uma silhueta. Não nítida, mas presente, alta, disforme, encurvada. Quando piscava, ela sumia. Quando respirava fundo, ela se aproximava. Saí da igreja em disparada, sem rumo, e me vi novamente nas ruas vazias, mas tudo agora parecia mais escuro, como se a vila estivesse perdendo a estrutura física e se transformando em uma lembrança viva, um espaço entre o real e o que nunca deveria ter sido lembrado. Tentei sair pela trilha por onde entrei, mas não encontrei mais o portão. Havia apenas mata fechada em todas as direções. Corri por meia hora, talvez mais, até voltar para o centro da vila, como se ela me dobrasse de volta a cada tentativa de fuga. Sentei na calçada de pedra, ofegante, e foi quando ouvi passos. Não um nem dois, vários. Olhei ao redor e vi formas se aproximando pelas ruas. Crianças, idosos, homens e mulheres.
Todos andando em silêncio, os rostos sombreados, como se não tivessem mais identidade. Um deles parou diante de mim e pude ver que era o velho da lanchonete, aquele que havia me alertado dias atrás. Só que agora, seus olhos estavam vazios. Ele estendeu a mão e disse apenas: "Você lembrou, Lucas. Agora falta aceitar." E nesse momento, todas as memórias vieram de uma vez, como um vendaval invertido, rasgando minha mente. Eu brincando no balanço da escola, minha mãe chorando enquanto assinava papéis, uma sala cheia de pessoas de terno discutindo quem seria o portador da chave. E uma palavra gravada no centro da vila, escrita em letras negras no chão da praça, que eu nunca tinha notado até agora. Recomeço. A vila havia sido selada para conter uma entidade, sim, mas também para apagar. Um pacto, um experimento, e eu era parte dele. Por longos minutos, permaneci sentado no chão da vila, cercado por aquelas figuras silenciosas, como se estivesse no centro de um tribunal invisível, prestes a ouvir uma sentença. Mas ninguém se movia, ninguém falava além do velho, que agora apenas me observava com um olhar vazio, quase compassivo. Ao redor, os rostos pareciam vibrar levemente, como se fossem projeções instáveis de algo que não conseguia mais manter sua forma física. Era como se a própria vila estivesse se esvaindo, mas antes de desaparecer, precisasse de uma conclusão, um desfecho. Levantei-me devagar e caminhei pela rua central, e eles me seguiram em silêncio absoluto. Cada passo parecia guiado por memórias que eu não queria ter recuperado. Cheguei novamente à escola, onde a porta já estava aberta como se me esperasse. Entrei. A sala da diretoria estava limpa, diferente do restante do prédio. Sobre a mesa havia um fichário com meu nome. Dentro, registros médicos, fotos da infância e uma ordem de transferência datada de novembro de 1987. A assinatura no fim do documento me paralisou. Era a da minha mãe, e na parte de trás da ficha, uma anotação à mão. Lucas foi selecionado por apresentar resistência psíquica. Recomenda-se reprogramação em ambiente urbano. Encaminhado. Aquilo me atingiu como uma marretada na alma. Eu não havia sido salvo. Eu havia sido usado. Parte de um programa experimental conduzido por autoridades invisíveis, patrocinado por instituições que se escondiam por trás de órgãos públicos. E São Leôncio não era apenas uma vila. Era um campo de teste. De quê? Ainda não sabia, e com clareza, mas tinha certeza de que eu era uma peça, e agora uma chave. Saí da escola com os documentos na mão e as figuras ainda me seguiam. Em determinado momento parei e perguntei em voz alta: "O que vocês querem de mim?" E foi então que pela primeira vez um deles respondeu. Uma mulher, jovem, de vestido branco e cabelos muito escuros. Ela não abriu a boca, mas sua voz ecoou dentro da minha cabeça. "Você precisa lembrar tudo para que a gente possa ir." "Ir para onde?" perguntei. "Para onde vão os que não têm mais corpo?" As palavras dela soaram mais como um eco de saudade do que uma resposta. Lógica. Continuei andando até chegar novamente à igreja, onde o alçapão ainda estava aberto como um buraco no tempo. Desci com passos pesados, sabendo que algo lá embaixo esperava por mim. Não havia mais dúvida de que o que estava selado ali não era apenas uma entidade, mas um fragmento de todos nós, dos que foram, dos que ficaram e principalmente dos que foram levados sem entender. A sala de memória agora estava diferente. A cadeira estava ocupada por uma silhueta imóvel. Me aproximei devagar e quando a luz da lanterna iluminou o rosto, percebi que era eu, ou melhor, uma versão mais jovem de mim, com os olhos fechados e uma cicatriz na testa. Ao seu lado, outra ficha. Peguei. Dizia: "Última cópia da consciência original, arquivada em 19/11/1987. Comecei a hiperventilar. Aquilo não podia ser real. Eu era uma cópia, um experimento, um receptáculo. E então, a versão sentada de mim abriu os olhos. Não falou.
Apenas me encarou com uma mistura de dor e aceitação, como se já soubesse o que ia acontecer. Ele estendeu a mão e tocou meu peito. Nesse momento, uma corrente elétrica me atravessou e milhares de imagens explodiram na minha mente. Sessões em salas brancas, vozes discutindo fragmentos de alma, crianças sendo preparadas para receber a carga, memórias implantadas, identidades separadas e descartadas. E no centro de tudo, a vila. O ponto de origem, o local onde tudo começou e onde tudo precisava terminar. Quando recobrei os sentidos, a sala estava vazia, a cadeira tombada, a ficha queimando em brasa. E então ouvi novamente a voz. Agora, de dentro de mim, você está inteiro, eles podem partir. Subi lentamente as escadas com a cabeça latejando e os olhos pesados. Lá fora, as figuras agora estavam paradas ao redor da praça. Uma a uma, começaram a se desvanecer em fumaça fina, como poeira ao vento. O velho foi o último. Antes de sumir, tirou o chapéu como se me agradecesse e disse: eles selaram a vila para esconder, mas você abriu para libertar. E com isso, desapareceu. Pela primeira vez, o céu clareou. A luz do sol começou a penetrar pela névoa espessa. E ao centro da praça, onde antes estava escrito recomeço, agora havia outra palavra: fim. Mas dentro de mim, eu sabia que o fim não era exatamente isso. A vila havia partido, mas o que ela me deixou ainda estava crescendo. A luz do sol banhando a praça parecia um milagre depois de tantas horas ou dias imerso em escuridão. Mas algo naquela claridade ainda estava errado. Ela era quente demais, como se o tempo que havia sido contido estivesse agora se expandindo, rápido demais, tentando alcançar tudo o que ficou para trás. As casas da vila estavam se desfazendo diante dos meus olhos, não como ruínas normais, mas como estruturas de lembrança que, sem a força da memória coletiva, voltavam a ser pó. A escola foi a primeira a desmoronar, suas paredes afundando como se puxadas para baixo por mãos invisíveis. O chão da praça tremia levemente e eu, ali parado, me sentia como o único espectador de um mundo que nunca deveria ter existido, mas que, ao ser revelado, precisava se apagar para sempre. Caminhei lentamente pela trilha onde antes havia o portão de ferro. Ele já não estava lá. A mata havia recuado e o caminho estava mais aberto, como se a vila tivesse cedido sua prisão e agora me permitisse sair. Cada passo parecia tirar um peso do meu corpo, mas ao mesmo tempo havia uma estranha leveza, como se parte de mim tivesse ficado para trás, ou como se algo novo estivesse tomando forma dentro do meu peito. Quando finalmente alcancei a estrada de terra por onde havia chegado, o céu já tinha voltado ao seu tom azul normal e os pássaros cantavam como se nada tivesse acontecido. O celular, que antes estava morto, agora mostrava sinal. A bateria, estranhamente, estava cheia. Liguei e vi dezenas de notificações, mensagens perdidas, mas uma delas me chamou a atenção. Era uma gravação automática de áudio capturada por meu celular enquanto ele estava no modo avião. Abri com os dedos tremendo. O som era abafado, mas claro o suficiente para me congelar. Era minha voz, só que eu não lembrava de ter dito aquilo. Se alguém encontrar esse telefone, a vila era real, mas agora está em mim. Não me deixem esquecer. Nunca mais. A respiração que se ouvia ao fundo era pesada, como se alguém estivesse gravando com medo. Era a minha, mas eu não tinha lembrança de ter dito nada. Ou será que tinha? Talvez tivesse esquecido. Voltei para casa, dirigi por horas tentando ignorar o desconforto crescente na nuca, como se olhos invisíveis ainda me acompanhassem. Chegando em casa, tudo parecia normal. Os vizinhos estavam podando as árvores, cachorros latiam ao longe e o porteiro me cumprimentou com um sorriso. Mas eu sabia que algo havia mudado. Subi para o apartamento, me tranquei e fui direto ao espelho.
Por um momento, meu reflexo hesitou. Não em me copiar, mas em sorrir antes de mim. Fiquei parado por minutos, encarando a própria imagem, tentando encontrar qualquer traço que não fosse meu. Mas era tudo meu, ou pelo menos parecia. Nos dias seguintes, tentei voltar à vida normal, mas sinais começaram a aparecer. Meus sonhos eram invadidos por vozes familiares que não reconhecia. Crianças sorrindo no escuro, sons de sinos tocando às 3h17 da madrugada, sempre no mesmo horário. Uma noite, acordei e vi marcas de pegadas pequenas saindo do banheiro até a cama. Não tive coragem de seguir. Comecei a notar também que meu reflexo aparecia em janelas onde eu não estava. Em um restaurante, vi meu rosto refletido num copo. Num ônibus, vi minha expressão piscando no espelho retrovisor, embora eu estivesse sentado de costas. E então as pessoas ao meu redor começaram a mudar. Não em comportamento, mas em memória. Meus amigos começaram a lembrar de lugares que nunca existiram. Minha mãe me perguntou sobre a escola de São Leôncio, como se fosse parte da minha infância registrada, e até meu chefe comentou que aquele caso de Goiás tinha voltado à mídia. Mas quando fui procurar, nada existia, nenhum registro, nenhuma reportagem, nada. Era como se a vila estivesse aos poucos se reconstituindo não como um local, mas como um conceito. Uma semente plantada dentro de mim, brotando em pequenas distorções da realidade. E eu comecei a perceber um padrão. Todos os que estavam mais próximos de mim começaram a lembrar da vila. Mesmo os que nunca ouviram falar. Era como se minha presença despertasse nela um eco, uma espécie de contágio. Uma noite, recebi uma carta embaixo da porta, escrita à mão, sem envelope. Uma única frase: o selo foi rompido, mas a memória cresce. Prepare-se para o retorno. Não havia assinatura. E naquele momento entendi. A vila foi selada em 1987, não para manter algo preso, mas para impedir que o mundo lembrasse. E agora que eu lembrava, ela não precisava mais das paredes. Ela precisava apenas de mim. A carta desapareceu da minha mesa poucas horas depois que a encontrei, mesmo sem ninguém mais ter entrado no apartamento. Tentei gravar um vídeo contando tudo, cada detalhe da viagem, da vila, do que vi lá. Mas toda vez que começava a falar, minha voz falhava. Às vezes o vídeo corrompia sozinho, outras vezes minha câmera parava de gravar sem motivo. No fundo, eu sabia que não era um erro técnico, era a própria coisa agindo para se manter no escuro. Passei a anotar tudo à mão, preenchendo cadernos com símbolos que voltavam à minha mente durante os sonhos. E foi então que comecei a receber mensagens de pessoas que nunca conheci. Comentários em postagens antigas, e-mails anônimos, recados deixados na portaria. Todos tinham o mesmo tom. Você viu também? A igreja ainda está lá? Eles também falam comigo às 3h17. Aquilo me fez entender que eu não estava sozinho e que, de alguma forma, a vila havia se espalhado. Não fisicamente, mas mentalmente. Uma contaminação por lembrança, um tipo de vírus da memória. Um dos e-mails dizia que desde que sonhara com a vila, o remetente não conseguia mais se lembrar do rosto da própria filha. Outro dizia que toda vez que olhava para o céu, via torres de pedra no horizonte. Um terceiro dizia que voltou de uma trilha em Goiás, com terra nos sapatos e fotos no celular de um lugar onde nunca esteve. Comecei a mapear os relatos. Eles vinham de todas as partes do país e alguns de fora. Pessoas que haviam passado pela região entre 1986 e 1987. Crianças adotadas. Gente que teve apagões inexplicáveis. Todas ligadas à mesma vila que oficialmente nunca existiu. Me perguntei quantos mais como eu foram escolhidos. Quantos fragmentos da vila estavam espalhados, adormecidos, aguardando uma fagulha para despertar. E então a realidade começou a se desdobrar à minha volta de forma mais agressiva. Um vizinho desapareceu sem deixar rastros.
Outro começou a gritar à noite, dizendo que os olhos estavam nas paredes. No metrô, vi um homem parar de repente, olhar para o nada e sussurrar: "Eu me lembro da terra rachando." Na rua, uma criança me apontou e disse à mãe: "Ele é da vila, mamãe, igual ao desenho." Voltei para casa e fui até o espelho. Havia algo novo em mim. Meus olhos estavam normais, mas atrás do olhar havia uma outra presença, como se alguém assistisse o mundo comigo por dentro. Sentei no chão do quarto e abri todos os cadernos. Os símbolos que havia desenhado pareciam formar um padrão, algo circular, quase como um mapa. No centro, o mesmo emblema que vi na porta de ferro no porão da igreja. Então o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem falar nada. Do outro lado, o som de sinos. 3 badaladas. Em seguida, a mesma voz do velho que me alertou na lanchonete: "Você precisa voltar. Está acontecendo de novo." Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Fiquei parado, encarando o celular, sentindo um arrepio subir pela espinha. No mesmo instante, todas as luzes da casa piscaram e apagaram. O relógio parou. 3h17. A mesma hora que se repetia desde a vila. Desci as escadas do prédio, atravessando a madrugada em silêncio. A rua estava deserta, mas ao longe, nas sombras, entre os postes, vi o contorno de pessoas imóveis, as mesmas figuras que me seguiram na vila. Agora estavam aqui. Uma delas se aproximou devagar, e quando a luz do poste iluminou seu rosto, reconheci o menino do retrato da escola. Só que agora ele estava mais velho, e ainda assim, igual. Ele me entregou um envelope. Dentro, uma única folha com um mapa desenhado à mão. No centro, em letras negras, o nome: São Leôncio. Mas agora, havia várias linhas partindo dele para todas as direções. Como veias, como rotas, como caminhos prontos. A vila não estava mais isolada. Ela estava se espalhando. E eu era o epicentro. Durante dias, fiquei olhando o mapa do envelope como se ele pudesse responder algo que minha memória ainda não alcançava. As linhas desenhadas em preto partiam de São Leôncio como tentáculos, conectando pontos no Brasil inteiro e em pelo menos 2 países vizinhos. Cada traço parecia apontar para uma história, um desaparecimento, um surto de delírio coletivo, uma criança que falou demais ou um velho que morreu repetindo o nome da vila em voz baixa. Comecei a cruzar os dados com recortes de jornais, postagens apagadas da internet, arquivos em PDF vazados por fóruns anônimos. Em menos de uma semana, montei um mural que tomava toda a parede da sala. O que parecia apenas uma vila selada por causas naturais se revelou um experimento muito maior. A vila não foi construída, ela foi implantada. Criada como um centro de testes para o que os documentos chamavam de segmentação da memória coletiva de trauma controlado. Em termos práticos, estavam estudando se era possível isolar um evento horrível dentro da mente de um grupo e apagar a lembrança de todos. O método: escolher um local isolado, colocar uma comunidade inteira sob vigilância, induzir uma situação limite com componentes sobrenaturais e selecionar alguns indivíduos para carregar fragmentos do acontecimento, como guardiões inconscientes. A vila era um organismo, um repositório de um trauma indescritível que jamais deveria ser liberado. E agora estava vazando. O experimento foi encerrado abruptamente em 1987. Não porque falhou, mas porque funcionou bem demais. As pessoas começaram a sonhar umas com as outras, a ver rostos que nunca tinham visto, a repetir frases que nunca disseram e, principalmente, a lembrar. Os últimos registros do projeto terminavam com uma instrução urgente: evacuar, selar, apagar, substituir. E havia uma lista de nomes. No final dela, o meu.
o mesmo que estava naquela ficha da escola, o mesmo que aparece agora em pesadelos alheios. Comecei a ter visões acordado. Durante uma reunião de trabalho, vi o chão da sala rachar e, por um segundo, a igreja da vila surgiu no meio da mesa. Durante um banho, ouvi uma voz do ralo sussurrar: "Está quase na hora." Certa manhã, abri os olhos e vi meu quarto transformado em uma sala da escola de São Leôncio. E precisei piscar várias vezes até o mundo real voltar. Era como se os dois lugares estivessem começando a ocupar o mesmo espaço, a mesma realidade. Fui ao psiquiatra, que me olhou por longos segundos antes de perguntar: "Você se lembra de quando estudou lá?" Ele também tinha sido tocado. A vila estava contaminando camadas da sociedade em silêncio, não pelo medo, mas pela memória. E a memória é como fogo. Uma vez aceso, tudo pode ser consumido. Recebi mais uma carta sem remetente. Desta vez, não havia mapa. Apenas uma frase: "O ciclo será completo quando os 10 voltarem." 10? Voltei ao mural e contei as linhas que partiam da vila. 10 ramificações, e cada uma correspondia a alguém como eu. Guardiões, fragmentos humanos carregando uma parte da verdade. Se os 10 se reunissem, a vila poderia despertar por completo, não mais como um lugar esquecido, mas como uma presença viva, capaz de moldar a realidade à sua própria vontade. Um novo tipo de entidade feita de lembranças, de dores acumuladas, de segredos apagados à força. Comecei a receber sonhos que não eram meus. Em um deles, estava debaixo do altar da igreja, olhando para 9 pessoas sentadas em círculo. Todas olhavam para mim, e todas tinham o mesmo rosto, o meu, mas de idades diferentes. Eu criança, eu adolescente, eu velho, eu doente, eu vestido como policial, eu com um uniforme escolar, eu em vidas paralelas, eu em fragmentos. Quando acordei, havia sangue no travesseiro, como se meu nariz tivesse sangrado. Ao me olhar no espelho, vi as palavras escritas com vapor no vidro do banheiro: "Está quase completo." Voltei a buscar informações dos outros 9. Uma das linhas levava a uma mulher internada há décadas em um hospital psiquiátrico no sul. Outra a um homem que desapareceu durante uma escavação em 1994. Um terceiro havia sido preso por matar a própria família e escrever nas paredes com o sangue. Eu precisava parar a lembrança. Cada linha era uma dor. Cada linha era um elo. E agora, todas estavam convergindo. Sabia o que viria a seguir. A vila não queria mais ser um segredo. Queria ser lembrada, queria ser contada, queria ser vivida novamente. E eu era o que faltava. As noites começaram a durar mais. Mesmo quando o relógio marcava 7 da manhã, o céu mantinha um tom cinzento estranho, como se o tempo hesitasse em avançar. Nas ruas, as pessoas andavam mais devagar, olhando para cima com os olhos semiabertos, como se estivessem acordando de um sonho do qual não sabiam que faziam parte. E talvez fosse exatamente isso. A cidade estava diferente. Cartazes começaram a aparecer, colados em postes, muros, pontos de ônibus. Neles havia rostos borrados e a palavra "relembre" escrita em letras vermelhas. Ninguém sabia quem colocava. Ninguém via quem tirava. Eu seguia reunindo os dados dos 9 fragmentos restantes, e a cada nome confirmado, sentia uma dor de cabeça aguda, como uma chave girando dentro do crânio. Era como se minha mente tentasse resistir, mas meu corpo soubesse que já estava tarde demais. Encontrei um deles por acaso. Um homem de barba grisalha que dormia embaixo de um viaduto com uma tatuagem idêntica ao símbolo da porta da igreja. O círculo cortado por 3 linhas, gravada no pulso. Quando o acordei e perguntei sobre São Leôncio, ele me olhou por longos segundos e disse: "Achei que você fosse o último, mas você foi o primeiro, né?" Conversamos por horas. Ele se chamava Jonas,
Ou pelo menos era assim que o chamavam agora. Ele me contou que desde 1987 tinha sonhos recorrentes com uma mulher gritando por dentro de uma casa em chamas. E que, em todos os sonhos, uma criança aparecia e dizia: "Você viu também?" Quando mostrei o mapa, ele apontou sem hesitar para a linha que passava por onde vivia. Ele era o sexto, e os outros, aos poucos, também estavam se aproximando, como se algo os puxasse. Em menos de uma semana, consegui confirmar a existência de 8 dos 10. Um morreu aos 12 anos num orfanato em Pernambuco. Mas seus registros médicos mostravam crises de fala em que dizia frases inteiras em latim, a mesma língua usada nas inscrições sob o altar da igreja. O último estava internado em um hospital psiquiátrico em Uberaba. Quando tentei visitá-lo, o recepcionista me disse que ele havia desaparecido da cela uma semana antes e que, estranhamente, nenhuma câmera havia registrado sua saída. Havia apenas uma anotação em seu prontuário: saiu para voltar. A cada dia, eu me sentia menos eu. Lembranças que não eram minhas surgiam entre pensamentos comuns. Andar por ruas que não conhecia, falar com pessoas sem rosto, rezar, palavras que nunca aprendi. Meu corpo estava mudando. Um pequeno corte na perna cicatrizou em minutos. Um espelho embaçado mostrou por um instante o reflexo de outro lugar atrás de mim. A sala da diretoria da escola da vila. Eu estava me tornando o receptáculo. Ou talvez sempre tivesse sido. E quando o 10º finalmente chegou, não houve alarde. Era uma mulher de uns 30 anos que apareceu na frente do meu prédio segurando o mesmo mapa. Ela não disse nada, apenas me entregou uma fotografia. Era uma imagem antiga, amarelada, mostrando 10 crianças enfileiradas diante da igreja de São Leôncio. A primeira era eu, a última era ela. Atrás, a inscrição: Turma do Selo, novembro de 1987. Ela apenas disse: "Está na hora", e virou as costas. Entrei em casa, destruí o mural, queimei todos os papéis, desliguei o telefone e apaguei meu rastro digital. Peguei apenas a mochila, uma lanterna, um caderno em branco e o mapa. Sabia exatamente para onde ir. A trilha até a vila estava novamente aberta, como se nunca tivesse sido fechada. Sem portões, sem sinalizações, sem resistência. A mata se abria conforme eu avançava. O ar estava diferente, mais denso, mais carregado. Cada passo era acompanhado por vozes vindas da terra. Elas não assustavam mais. Agora me chamavam pelo nome, com carinho. Meus pés sabiam o caminho antes que meus olhos vissem. Quando atravessei a última curva e avistei a vila, não vi ruínas. Vi casas acesas, vi janelas iluminadas, vi fumaça saindo das chaminés. Era como se ela nunca tivesse sido abandonada, ou como se estivesse voltando agora. No centro da praça, os outros 9 estavam esperando. Um por um, nos entreolhamos em silêncio. Não havia mais necessidade de palavras. Todos sabíamos o que era preciso fazer. A igreja estava intacta, o altar limpo, o alçapão fechado, mas vibrando como se algo vivo se movesse lá embaixo. Nos posicionamos em círculo, cada um segurando um fragmento, uma foto, uma ficha, um caderno, um brinquedo. Eu fiquei no centro e então juntos pronunciamos a frase: que a memória se faça corpo, que o corpo se torne casa, que a casa volte a ser vila. O chão estremeceu e o selo se abriu. O som que emergiu do subsolo não era de grito nem de explosão. Era o som de algo respirando pela primeira vez após décadas adormecido. O chão da igreja tremeu como se estivesse vivo. O ar ficou pesado a ponto de dobrar os joelhos. E a luz do mundo pareceu apagar por um instante. Quando o alçapão se abriu sozinho, com um estrondo seco, uma névoa escura subiu pelas tábuas como fumaça vinda de um incenso profano, e em meio a ela vislumbrei uma figura. Não era monstruosa, mas humana. Ou melhor, parecia um amálgama de todos nós.
Uma criança e um idoso, um homem e uma mulher, um aluno, um padre, uma vítima, um carrasco. Era a encarnação de todas as memórias esquecidas de São Leôncio. Ele não caminhava, flutuava, não falava, mas nos fazia ouvir dentro da mente, como um trovão interno que ecoava pela espinha. Vocês voltaram, ele disse. Eu sou tudo o que esconderam, tudo o que não quiseram sentir, tudo o que vocês mesmos enterraram. Olhei para os outros ao meu redor e vi que nenhum deles tinha mais expressão de medo. Havia apenas aceitação. O selo não havia sido criado para conter o mal. O selo havia sido feito para conter a dor, a culpa, a memória daquilo que foi feito ali. A vila não foi vítima, foi palco. E nós, cada um de nós, éramos atores escolhidos, programados, apagados e liberados como sementes em cidades distantes. Mas agora o ciclo havia fechado. A figura nos olhou um a um e, com um gesto lento, nos uniu em um círculo, como se nossa pele tocasse e formasse uma única superfície. Senti meu corpo derreter e reconstruir, como se minha carne fosse feita de papel e o mundo fosse uma dobra no tempo. Quando recobrei os sentidos, estava deitado no chão da igreja, sozinho. Os outros 9 haviam sumido, não como desaparecidos, mas como se nunca tivessem existido. O altar estava intacto, o alçapão fechado novamente. Saí da igreja. A vila estava vazia outra vez, mas diferente. Agora era ruína, terra estéril, nenhuma casa, nenhum poste, nenhuma rua. Apenas poeira, árvores secas e um céu cinza imóvel. Peguei o caderno que havia trazido comigo. Estava cheio de anotações que eu não me lembrava de ter escrito. Desenhos de símbolos, frases em latim, mapas, relatos e, no fim, uma mensagem, assinada com minha letra. Se você lembrar, a vila volta. Se você esquecer, ela dorme. Mas se contar, ela se espalha. Caminhei de volta pela trilha sem resistência. A mata já não reagia, como se tivesse cumprido sua função. Quando cheguei à estrada, um carro me esperava. Não havia motorista, apenas as chaves sobre o banco. Entrei e fui embora, dirigindo sem pensar. Sabia exatamente para onde ir, embora não soubesse o porquê. Durante o caminho, vi uma menina na beira da estrada, vestida com o uniforme da escola de São Leôncio. Ela me acenou. Tinha os olhos negros como carvão. Sorri para ela. Ela sorriu de volta. Depois de 3 horas dirigindo, cheguei em casa. Tudo estava como antes, mas ao ligar a televisão, vi algo que me fez congelar. Uma reportagem ao vivo mostrando a descoberta de uma vila antiga em ruínas no interior do país. Arqueólogos falavam em estruturas do final do século XX, placas corroídas com nomes, fragmentos de uniformes escolares. Uma delas, em destaque, tinha escrito à mão: Lucas, turma do selo. O repórter perguntou se alguém conhecia o nome. Eu desliguei a TV. No espelho da sala, meu reflexo já não me imitava com precisão. Ele se movia com um leve atraso. À noite, ao deitar, ouvi os sinos. 3 toques. Depois, silêncio. E então, compreendi. A vila não precisava mais de um lugar. Ela agora era lembrança. E toda lembrança contada é um novo ponto de entrada. Você ouviu minha história. Você se lembra agora. E ao lembrar, talvez você também seja um dos 10.